se Deus estivesse tentando falar com você, mas você não está ouvindo? Talvez Deus já tenha respondido a oração que você fez ontem. Talvez a resposta que você está pedindo a Deus há meses já tenha chegado. Talvez Deus já tenha te mostrado o caminho, mas você continua pedindo um sinal. E se eu te disser que existe uma possibilidade ainda mais assustadora? E se Deus estiver tentando falar com você agora, mas você está tão acostumado com os barulhos do mundo que já não consegue mais ouvir? Você pede uma resposta, Deus mostra a palavra, você pede uma direção, Deus coloca uma oportunidade diante de você. Você pede uma mudança, Deus começa a incomodar o seu coração, mas você continua esperando ouvir uma voz do céu. O problema não seja que Deus parou de falar, talvez você tenha parado de ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero te mostrar 3 maneiras pelas quais Deus está tentando chamar a sua atenção, e a terceira seja a mais difícil de aceitar, porque no final você pode descobrir que a resposta que tanto procura é justamente aquela que você já recebeu. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode fazer você enxergar o silêncio de Deus de uma maneira completamente diferente. Deixe seu comentário, seu pedido de oração e se inscreva no canal. Primeira revelação: talvez Deus já tenha falado e você está esperando uma nova resposta. Existe algo que acontece com muitos de nós. Nós oramos: Senhor, me mostra o que fazer. Deus, me dá uma direção. Me diz qual caminho eu devo seguir. Mas ao mesmo tempo ignoramos aquilo que Deus já colocou diante de nós. Queremos uma resposta, mas ainda não obedecemos a última. Pense nisso. Você pede a Deus para mostrar como viver, mas não abre a Bíblia. Você pede para Deus ensinar a perdoar, mas continua alimentando mágoas. Pede para Deus restaurar a sua vida, mas continua repetindo os mesmos hábitos que estão destruindo você. Você pede uma direção, mas não está disposto a obedecer quando a direção chega. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, corrigir e instruir. Então talvez a primeira coisa que você precise fazer não seja procurar um sinal, talvez seja voltar para a palavra, porque muitas das respostas que procuramos Deus já deixou registrada. Você pergunta: como devo tratar meu inimigo? Jesus ensinou sobre amar e perdoar. Como enfrentar a ansiedade? A palavra fala sobre lançar sobre Deus as nossas preocupações. Como viver? A Bíblia nos ensina o caminho. Agora está aqui a primeira grande revelação. Talvez você não precise de uma nova resposta, talvez precise obedecer a resposta que já recebeu. E isso muda tudo, porque às vezes não estamos confusos, é apenas não gostamos da resposta. Segunda revelação: talvez Deus já tenha falado através de portas que se fechou. Agora imagine comigo, você passou meses orando por algo. Você pediu, esperou, acreditou e a porta se fechou. Então você pensa: Deus não me ouviu. Mas será que uma porta fechada significa que Deus abandonou você? Pense em Paulo. Em Atos 16, Paulo e seus companheiros tinham planos para seguir determinada direção, mas o caminho foi impedido. Eles queriam ir para um lado, mas Deus estava direcionando para outro. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo em sua vida. Você está chorando por uma porta que não se abriu, sem perceber que Deus pode estar tentando te proteger de algo que você ainda não consegue enxergar. Você olha para o não, mas Deus enxerga o que existe depois dele. Você vê uma oportunidade perdida, Deus pode estar vendo uma armadilha evitada. Você vê um atraso, Deus pode estar trabalhando no tempo certo. Você vê uma porta fechada, Deus pode estar preparando outra para você. Então agora atenção, isso não significa que todo fracasso é uma mensagem de derrota. Nem toda dificuldade é um sinal, mas significa que uma porta fechada não precisa ser o fim da história, às vezes apenas uma mudança de direção. E aqui está o segundo grande segredo. Talvez você esteja pedindo a Deus para abrir uma porta que Ele justamente fechou, porque sabe onde ela iria levar. Talvez um dia você olhe para trás e agradeça por aquilo que não aconteceu. Talvez a oração que Deus respondeu um não tenha sido uma das maiores formas de proteção que você recebeu. Por isso não confunda silêncio com abandono, e não confunda uma porta fechada com a ausência de Deus. E a terceira revelação: talvez o problema não seja a falta da voz de Deus, mas o excesso de barulhos. Agora chegamos ao ponto mais profundo. Talvez
Talvez Deus esteja falando, mas você não está ouvindo, porque existe barulhos de redes sociais, barulhos de opinião, ansiedade, preocupação, comparação e barulho de pessoas dizendo o que você deve fazer. E no meio disso tudo, a voz de Deus pode estar sendo abafada e silenciada. Em 1 Reis 19, encontramos Elias em um momento de profunda crise. Então acontece algo impressionante, um grande vento passa, depois vem um terremoto, depois vem um fogo. Mas o texto mostra que Deus não se manifestou a Elias de nenhuma dessas maneiras. Ele veio através de uma brisa mansa e suave. Agora pensa comigo, talvez você esteja esperando algo gigantesco, um sinal extraordinário, um sinal sobrenatural, uma resposta que não deixa nenhuma dúvida. Mas talvez Deus esteja manifestando de uma maneira simples, através da palavra, através de uma mensagem, através de uma pregação, através de um versículo, através de um incômodo no coração que você continua tentando ignorar, através de uma situação que faz você perceber que precisa mudar. E talvez você esteja procurando Deus em todo lugar, menos naquele lugar em que Ele já falou. A pergunta é: qual foi a última vez que você ficou em silêncio diante de Deus? Sem celular, sem televisão, sem distração, sem pressa, apenas você e Deus. Porque existe uma diferença entre Deus estar em silêncio e nós estarmos ocupados demais para perceber quando Ele está falando. Mas aqui está uma grande virada. Talvez você tenha chegado até aqui pensando: eu quero ouvir Deus, mas agora eu quero fazer uma pergunta diferente. Se você já soubesse o que Deus está dizendo, e se você estiver esperando uma resposta, uma permissão, pense nisso. Talvez você já sabe que precisa perdoar, mas está esperando sentir vontade. Talvez você sabe que precisa abandonar determinado pecado, mas continua esperando uma confirmação. Talvez você sabe que precisa voltar para Deus, mas está esperando o momento perfeito. Talvez você sabe que precisa reconstruir a sua família, mas continua adiando. Talvez Deus já tenha falado e você continua dizendo: Senhor, fala comigo. Mas no fundo você está dizendo: Senhor, me diga outra coisa, porque a primeira resposta não era aquilo que eu queria ouvir. E essa pode ser a parte mais difícil da nossa caminhada com Deus. Não é ouvir, é obedecer. Samuel diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Perceba a ordem. Primeiro ele fala: fala, Senhor. Depois, que o seu servo ouça. E aqui vem a pergunta que talvez você precise levar para a sua oração hoje. Senhor, existe alguma coisa que o Senhor já me mostrou, mas eu ainda não tive coragem de obedecer? Talvez exista. E talvez seja exatamente aí que a sua transformação começa. Talvez Deus esteja falando com você. Talvez através da palavra. Talvez através de uma porta que se fechou. Talvez através daquele desconforto que não consegue explicar. Talvez através de uma voz mansa que você só consegue perceber quando diminui os barulhos. Mas existe uma verdade que eu quero que você guarde. O silêncio de Deus não significa ausência de Deus. Você pode não entender, pode não enxergar, pode não saber o que vai acontecer amanhã, mas Deus continua sendo Deus. E talvez você esteja pedindo: Senhor, me mostra o caminho inteiro. E o Senhor está dizendo: confie em mim, apenas dê o próximo passo. Talvez a resposta que você procura não esteja vindo, porque ela já veio. Talvez o sinal que você espera seja a palavra que você já leu. Talvez a direção que você pede seja a direção que você está adiando. E talvez Deus não tenha parado de falar com você. Talvez seja você que precisa parar, respirar, silenciar o coração e ouvir o Senhor. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você acredita que precisa se aproximar mais de Deus e aprender a ouvir a voz de Deus, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo. Faça dessa frase uma oração. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que talvez esteja vivendo um momento de silêncio da parte de Deus. Mas eu quero te falar que Deus não te esqueceu, porque talvez a pessoa precise lembrar hoje: Deus não abandonou você. Continue buscando, continue orando, continue confiando e, acima de tudo, continue ouvindo, porque Deus ainda fala. E a pergunta é: você está disposto a ouvir a voz de Deus? Aqui é Jean Ferreira, fortalecendo a sua fé em tempos difíceis.